Olá, gente. Já retornando. Fui rapidinho, viu? Tô aguardando agora as pessoas voltarem e o Alan também. Oi, gente. Bem-vindos de volta. Estamos aguardando o Alan aqui, mas dessa vez ele vai chegar, porque ele agora já tem o esquema direitinho. Então, gente, estão gostando? Olha, se tiverem perguntas, podem colocar aí as perguntas, tá bom? A gente já tem aqui algumas perguntinhas. E vocês, se tiverem alguma outra pergunta. Oi, você tá me ouvindo? Oi, eu tô. Você agora tá te vendo ou não? Continua a mesma coisa? Não, continuo não me vendo, mas se para Tá você bom. está tudo bem, tudo bem. Som, para mim tá ótimo. Som, imagem, tá tranquilo. E aí, pessoal, som, imagem, tudo bom? João falando aqui que você fez falas maravilhosas. João... Como é que é o sobrenome dele? Barroso. Valeu, João. Vem conhecer o nosso trabalho. Não conhece ainda? Pensei que ele conhecesse o seu trabalho. Ó, ele tá gostando. Mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar, retomando o que a gente estava falando, a gente precisa pensar o seguinte: se a criança, e aí eu vou até falar um pouquinho da própria diretriz curricular nacional para a educação infantil, né? Que já traz uma base muito boa, eu diria, a diretriz, né, que eu estou falando. Ela já nos empurra para pensar essa criança como o centro, ela já coloca que a criança precisa vivenciar experiências, ela já coloca isso, ou seja, a gente tem uma legislação que ela não é ruim, a legislação, né, que realmente rege a educação infantil. Agora, a legislação que vem sendo construída, que vem a partir disso, aí há controvérsias, né? A base, né? Por exemplo, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, enfim. Mas a estrutura que vem da diretriz, para pensar na educação infantil, ela já é muito boa. E a gente, falando da formação de professores, a gente teve recentemente várias discussões sobre essa revisão do curso de pedagogia, inclusive houve uma revisão, né? Mas que acho que não foi aprovada ainda. E mesmo assim, não mudou muito, eu diria. Eu trabalho num curso de pedagogia, né, no ISEPAM, em Campos, e lá nós fizemos uma revisão curricular recentemente, e eu percebi que na revisão curricular, mesmo internamente, uma coisa que aconteceu que foi muito triste, eu percebi que as disciplinas que são justamente mais ligadas a corpo, a arte, né, elas foram disciplinas que ficaram penduradas por um fio, né? E a gente sabe que tem currículos. Eu fiz uma pesquisa que, assim, o currículo do curso de pedagogia na disciplina Arte e Educação, por exemplo, né, que foi mais o foco da pesquisa, você tem foram 92 universidades no Brasil pesquisadas. Quer dizer, eu fiz uma pesquisa, não. Eu li uma pesquisa. É porque eu incluí na minha dissertação, mas a pesquisa não é minha. É de Egas e Momoli. E de 92, parece que somente 19 ou 29, agora eu não lembro, tinha a disciplina, mas quando você ia ler as ementas, era assim uma coisa que você nem consegue entender o que aquilo tem a ver com arte, por exemplo. Uhum. E sem contar que a própria trajetória da formação dos professores que vão
né, os professores, os pedagogos que vão ser formadores dos formadores. Também é uma questão que precisa ser pensada, né? Ainda existe... Tudo vai levando muito a essa ideia maquinal, né? De que eu preciso saber cada vez mais em cada vez menos tempo. Sim. E qual o sentido disso? É o que você disse. Isso leva ao mundo que a gente tem hoje. Então a gente fica assim, a gente abre um cartaz, bota a florzinha, faz campanha em Facebook, querendo paz, querendo igualdade, não sei o quê, mas no fundo, o que você faz com a sua vida e com o que você proporciona, por exemplo, na educação, é o inverso disso, né? Então, assim, a gente precisa criar um outro alicerce, porque esse não tá bom, de vida, né? Você travou aí? Você travou? Ah, deu uma travadinha. Ah, tá. Deu uma travadinha aí? Agora foi. Agora tá tranquilo. Então, segue aí. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas continua o assunto. Como é que estava bom demais? Então, eu acho importante a gente trazer... A gente está falando de toda a educação. Não existe educação neutra. Não existe neutralidade nos projetos. Ah, mas a escola do meu filho ela é neutra, ela não tem nenhum princípio filosófico. Preocupe-se com isso. Porque ela tem sim. Existe ali um projeto de ser humano a ser construído ou desconstruído. A ser formado ou desenvolvido, estimulado ou não, enfim. Então, quando a gente vai olhar o que é a criança, eu comecei com isso, né? O que é a criança para esse educador ou para essa escola? Quando a professora ou o professor olha para a criança, o que ele vê? Existe uma outra pergunta que é: o que é a escola ou para que serve a escola? A gente está falando de lugares hoje que se tornaram depósitos de crianças ou estacionamentos de crianças. O que é educação? A gente está falando de lugares que se tornaram que considera a criança como um depósito de informações, né? Sim. Entubar informações da criança, quanto mais informações, quanto mais conteudismo, quanto mais tecnicismo, melhor. O que é o professor? A gente está falando de um cumpridor de metas, de um cumpridor de livro didático, de um cumpridor de programa conteudista, e não de uma pessoa que vai se realizar no processo educacional, desenvolvendo, né, a criança, o ser, o educando, e desenvolvendo-se junto em um processo de autoeducação, porque não é genuíno se o professor não está participando desse processo. Então, a gente está falando de o que são esses conceitos, né? E dentro disso, a gente falou também da formação. Sim. Então, começa aí. Não só na educação, como em qualquer outra área, a faculdade, ela existe para dar uma legalidade na coisa. Mas eu convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo a não parar por aí. Porque você precisa ter a faculdade, você precisa ter o diploma. Senão você não tem legalidade para atuar numa escola. Ok, busque a sua legalidade. Agora, se você parar por aí, principalmente se você achar que está formado, essa palavra é muito perigosa. A palavra formatura, sabe? Então, a pessoa quando chega para uma entrevista comigo e fala assim, eu sou formada nisso, formada naquilo, eu tenho tantos anos de experiência, eu já trabalhei nas escolas tal, que são escolas consagradas. Sim. E estou muito pronta, me assusta. Porque a educação é um processo que a gente só inicia. Ele é um processo iniciático. É verdade. Então, eu sou um iniciado na educação, em um processo constante e contínuo de autoeducação, de revisão de vida o tempo todo, de um profundo senso ético com o mundo, que aquilo que eu vou ensinar eu tenho que ter autoridade naquilo que eu pratico na minha vida.
de profundos valores humanos e humanísticos e de um profundo respeito e veneração pelo ser humano. Quando uma família confia uma criança para que eu seja coeducador dessa criança junto com a família, para a gente é uma honra receber essa criança, é venerável esse ser humano que está no início da sua trajetória biográfica, independente da religião ou da crença da família, seja qual for, do ateu ao religioso de qualquer religião. A gente é unânime que trata-se de um ser no início da sua trajetória biográfica. Então, a quem vamos entregar esse ser? Nas mãos de quem? O que vão fazer com esse ser? Então, quando a gente olha, voltando lá para concluir de professor e para falar sobre escolha, quando a gente olha que um educador parou, que uma educadora parou na sua formação, parou na sua graduação, e que entra ano, sai ano, só repete. São as mesmas músicas, são os mesmos princípios, são as mesmas matérias, o mesmo conteúdo. É uma pessoa que está cumprindo carreira para se aposentar. Quantos tem por aí fazendo isso? E que voz de esperança é essa que a gente quer dar, essa injeção de ânimo, de vontade de fazer, de vamos transformar e dá para fazer diferente, dá para você mudar o seu lugar, onde quer que você esteja. Você não precisa estar numa escola Waldorf. Exatamente. Você pode estar numa escola pública, você pode estar numa escola particular e você levar elementos que tragam a diferença. Mas não é uma diferença da moda, do pacotinho pronto. É uma diferença que está no seu ser como verdade, desenvolvida por você na sua trajetória, como educador e educadora. E por que, então, que esses executivos que estudam o cérebro humano, que estudam o funcionamento da mente humana profundamente, que estudam o desenvolvimento do ser humano profundamente, colocam numa escola Waldorf? Porque a escola Waldorf se tornou um refúgio a esse mundo altamente consumista, a esses processos altamente alienantes, a esse consumo de massa, se tornou um lugar onde se desenvolve a individualidade com força para encarar o mundo e fazer a diferença. Desenvolver plenamente toda a sua integralidade neurosensorial, rítmico-respiratório, metabólico-motor, pensar, sentir, querer, corpo físico, vitalidade, psicológico, emocional, volitivo e cognitivo. Então a gente não está falando de dar prêmio, de dar medalha. Numa escola Waldorf você nunca vai ver uma criança ganhando uma medalha porque ela foi melhor aluna em matemática ou em português. Porque senão você teria que dar a medalha para aquele que é melhor em poesia, para aquele que é melhor na flauta, para aquele que é melhor no violão, para aquele que é melhor na pintura. Porque todas as artes passam pelo ensino. Desde o jardim da infância, a criança tem escultura, pintura, desenho, música. Isso não é uma matéria, isso é o todo, isso é todo dia. Culinária, horta, trabalhos manuais. Então você vai pegar uma criança de 9 anos de uma escola Waldorf e uma criança de 9 anos de uma escola tradicional que começou a ser alfabetizada desde os 3, 4 anos de idade. Uhum. E uma criança da escola Waldorf que começou a ser alfabetizada com 7. E aí eu vou parar para abrir para perguntas. A criança da Waldorf começou a ver as letras com 7 anos e ela está com 9. E a criança da escola tradicional começou a ver as letras com 4 anos e ela está com 9. E você pega as duas crianças e compara. Elas sabem as mesmas coisas, só que do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista conteudista. Só que a criança Waldorf, ela sabe tear, cozer, cozinhar, plantar, colher, as épocas do ano, o que se planta em cada época, o que se colhe em cada época. Ela sabe subir em árvore, ela sabe brincar na terra, ela sabe fazer contas de formas mais criativas para solucionar os problemas das formas mais criativas. Ela sabe compor, ela tem ritmo corporal, ela sabe fazer um verso, ela sabe pintura em aquarela, ela sabe escultura, ela conhece compositores, ela conhece música, ela conhece... Enfim, ela aprendeu muito mais. Você fala assim, nossa, teve muito mais conteúdo. E eu diria, só pegando o gancho do letramento, que
como o letramento é para além de aprender a ler e escrever também, que essa criança de 9 anos da escola Waldorf, ela tem muito mais repertório, né? Para, inclusive, escrever muito bem. Porque você não escreve muito bem só conhecendo a ortografia ou a gramática. Você escreve muito bem porque você usa bem a sua imaginação também. Então, você não escreve bem. Senão você vira copista. Mesmo que você não esteja copiando na hora, mas, na verdade, você memoriza coisas para fazer depois. E é isso que a pedagogia tradicional faz. Você reproduz. É diferente de uma pedagogia que tem esse processo, que pensa na criança e que dá todo esse repertório, sem dúvida nenhuma. O repertório criativo é o que vai fazer a diferença. E o processo de construção, no melhor sentido, eu estou falando de construção enquanto desenvolvimento orgânico do saber. Sim. Né? Então, esse é um construtivismo humanista, ou um construtivismo orgânico, digamos assim. Então, aquele saber, ele é entranhado na criança e ele é despertado. Então, essa criança, ela aprendeu a desenvolver criativamente as soluções e a respeitar as diversidades. Porque ela aprendeu na escola que aquele aluno lá fora rotulado como complicado, como difícil, como hiperativo ou como autista, como avoado, como lunático, como seja o que for, na escola Waldorf todo mundo é criança e todo mundo é junto. E cada um tem a sua peculiaridade. Né? E aquela criança que é genial, por exemplo, que é muito valorizado aí no mundo hoje em dia, genial nas ciências exatas, por exemplo, na matemática, na informática, na física, genial. Na escola Waldorf, que bom que ela é assim, mas o que falta nela? Será que ela é também tão boa em relacionamentos interpessoais? Será que ela é também tão boa em respeito ao próximo, em conhecimento da natureza, em saber lidar com o diferente, em saber trabalhar em equipe, em saber ser cooperativo na solução de um projeto? Entende? Então, não vai ganhar medalha. Vamos ver que o outro também, que não é tão genial na física e na matemática, mas ele pode ser muito genial nos trabalhos manuais. E o mundo precisa, sempre precisou, e o mundo é feito de diversidade, de variedade. Não é? Certo? Sempre. Eu tenho que carregar. Vamos para as perguntas? Vamos. Olha só. Eu tenho perguntas sobre formação de professor. Tem algumas coisas que você já falou, eu acho. Mas, assim, eu vou fazer a pergunta porque talvez a pessoa gostaria de um esclarecimento maior. Só um minutinho aqui para eu botar isso aqui no carregador. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está perguntando se essa pedagogia, se a pedagogia Waldorf, ela teria algo relacionado, próximo, à Escola da Ponte. Eu vou fazer algumas perguntas, você vê como é que você prefere responder. Ó, a aluna acabou de botar aqui, é possível termos essa escola no ensino fundamental com tanto conteúdo imposto às nossas crianças? Bom, é uma outra escola, né? Mas acho que essas têm uma certa relação, né? Essas têm uma certa relação aí. Tem pergunta aqui sobre a formação de professor. Não sei se você quer que eu faça agora ou depois. O que você prefere? Vou responder essas três primeiro. Sobre formação de professores, qual é a pergunta? Sobre os professores, é saber se um professor que, mesmo ele não estando trabalhando com a pedagogia Waldorf ou numa escola Waldorf, se fazer uma formação ligada a essa pedagogia, se essa formação se serve, se é bom, né? Aqui Perfeito. Também tem uma outra pergunta falando como seria o sistema de avaliação. Perfeito. Né? São perguntas bem interessantes aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Fala aqui, eu acho que você já falou. O que eu tinha escrito aqui? É mais ou menos isso aí. Acho que essas aí já são. Vamos para essas, porque aí se der tempo a gente vê outras. Se não der. Vamos para essas. Mas eu acho que essas aí.
Esse sistema de avaliação é no caso do fundamental também. A preocupação talvez seja... A gente está falando de mais ligada à educação infantil, né? Mais ao primeiro setênio, no caso da pedagogia Waldorf. E aí eu gostaria também que você falasse um pouquinho, aí a minha pergunta, não, a minha sugestão, assim, entre esse primeiro e o segundo setênio, que é mais ou menos o que a gente coloca aqui, eu entendo que se a criança já está desde o primeiro setênio numa escola Waldorf, isso flui, né? Isso flui. Mas eu não sei, talvez algumas escolas Waldorf, eu não sei se isso acontece, mas se acontecer da criança entrar só no segundo setênio, né? E se a criança sair de uma escola Waldorf? Teve uma pessoa que fez a pergunta, né? Quer dizer, fez um relato, que teve, o filho estudava numa escola Waldorf em Fortaleza e, de repente, ela veio para Macaé, ele foi para a rede pública de Macaé e a sensação foi muito ruim, porque ele meio que não sabia nada no sentido da alfabetização propriamente dita, né? Pronto, chega. Vamos lá. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem assunto aberto. Tem assunto aberto. Convido aí o pessoal que está assistindo a convidar pessoas a entrar nessa live, né? A estarem aqui com a gente. Vamos lá por parte. Escola da Ponte tem muitos pontos em comum do ponto de vista idealista, filosófico. O professor José, lá da Escola da Ponte, ele tem participado de reuniões e lives convidado pelas escolas Waldorf do Brasil. Mas tem muitas diferenças também, né? Porque a escola Waldorf, ela é uma escola seriada. A criança é colocada na turma, é preciso que o trabalho do professor seja personalizado, seja voltado àquilo que é estudado nessa ciência toda que se estuda dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf para aquela idade. Então não existe aquela coisa tão livre, tão solta, que é uma das propostas da Escola da Ponte. Tá? Mas só para deixar claro para vocês, existem muitos pontos de confluência e ele é muito respeitado por nós, o José Pacheco. Sobre ensino fundamental. Pedagogia Waldorf vai até o ensino médio, vai até ensino superior. No Brasil, o ensino superior na pedagogia Waldorf só tem um curso que é pedagogia. Lá em São Paulo, é pedagogia mesmo, você sai com a graduação. E os cursos os seminários, eles são cursos complementares, eles são cursos que você faz paralelo, ou depois, ou antes, mas, enfim, ele não te dá o diploma da pedagogia tradicional. No ensino fundamental, lembra que eu falei que a pedagogia Waldorf, ela dá conta de toda a exigência legal, porém, acima. Isso diz respeito também aos conteúdos curriculares. Então, você tem escola, todas elas são regularizadas, todas elas estão de acordo com a lei e estão de acordo com todos os conteúdos que precisam ser passados por idade. O que difere não é principalmente a forma de como esse conteúdo é passado, né? De como esse conteúdo é trabalhado com as crianças. E não só na forma, vai muito mais além da forma, mas digamos assim, que a gente vai ter aí basicamente uma diferença, como eu falei, as crianças de 9º ano de uma escola Waldorf e de uma escola tradicional aprenderam as mesmas coisas que fazem parte daquilo que é exigido por lei que elas precisam saber. Só que foi totalmente diferente a forma e a filosofia e a postura e o trabalho do educador com essas crianças. Em relação à formação, eu vou para a terceira. A fundamentação na pedagogia Waldorf o que nós temos hoje nos seminários espalhados pelo Brasil, 20 deles são oficiais, né, chancelados pela federação, e existem muitos que são seminários livres. Qual é a diferença, né? Você, quando faz uma formação, você precisa saber quem está envolvido com essa formação. Quem são os professores, qual é o currículo dessa formação,
para que essa formação ela seja válida nas escolas Waldorf, caso você queira ser uma professora Waldorf, tá? As escolas, então, vão aceitar, vão estudar, vão ver qual foi sua carga horária, quem foram seus professores, como é que foi esse currículo, como é que foi essa formação. Também dentro das escolas Waldorf, aí para quem vai trabalhar com a pedagogia Waldorf, não basta fazer o seminário. Dentro da escola Waldorf, se estuda toda semana. Toda semana os professores têm uma reunião, tem escola que é quinzenal, mas geralmente é semanal, em que se faz estudo de caso e se faz estudo mesmo da educação. Isso é para sempre. O professor nunca para de estudar. Nunca para de se aprimorar. Exatamente, exatamente. Certo? E não só dentro do que a pedagogia Waldorf oferece, mas estudar como nós defendemos, estudando a cultura, a brasilidade, estudando outras artes que venham a complementar, outros autores que venham complementar, ampliar o repertório, ampliar a cultura desse professor, desse educador. Mas muita gente que está nos seminários, que fazem os seminários, não são com o objetivo de se tornarem professores Waldorf. São professores de outras escolas. Ou, às vezes, são famílias. São pais, mães, tios, que querem levar isso para casa. Querem levar isso como conhecimento para a sua vida. Porque, como eu disse, é um conhecimento profundo do ser humano. Tá? Mas também, assim, a gente tem inúmeros relatos de professores de rede pública que fizeram o seminário Waldorf e foram para dentro das suas escolas. Diretores de escolas, professores de rede particular. E o que ele ganha com isso? Nossa, ele ganha um repertório imenso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você com toda segurança. Em um final de semana no seminário Waldorf, eu aprendia mais do que nos 4 anos de faculdade. Entende? Então, assim, imagina isso. Imagina você fazendo um seminário em que você vai ter tanta riqueza do ponto de vista prático mesmo, instrumental, metodológico, mas também do ponto de vista filosófico, existencial. Então, é recomendável para todo mundo. E existem também cursos que são feitos livres. Agora, nessa época de pandemia, está rolando muito curso online, né? Curso livre. Então, nós lançamos aqui, por exemplo, um curso de contadores de história. Mas existem vários outros que estão por aí pelo Brasil que vão tratar um determinado assunto. O canto, a voz, a música, a dança, a pintura, desenho na lousa, contação de história, como foi o nosso caso aqui, conhecimento da biografia humana, enfim, são cursos que vão complementando esse trabalho de autoeducação e de iniciação do professor. Tá bom? Então, espero ter respondido essa daí. É válido para todo mundo, sim, independente se vai ser ou não. Com certeza. O seu áudio, para mim, abaixou total. Não sei por quê. Não estou te ouvindo direito. Deixa eu ver aqui. Mas, aqui, para mim, está no máximo. Vamos lá. A próxima pergunta foi sobre o sistema de avaliação. Então, por que a lei exige que se coloque notas? Então, o professor Waldorf vai colocar nota. Entendi. Mas esse não é o sistema de avaliação Waldorf. Tá? Ele vai... O que esse professor vai analisar a criança? Ele olha a anamnese dessa criança, ele olha a história de vida dessa criança desde que ela nasceu. Mesmo que ela tenha entrado, aí já respondendo outra pergunta, ela já tenha entrado no ensino fundamental, ela não fez o Jardim Waldorf. É feita uma conversa com a família, ou com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, ou com avós, quem está na rede de apoio, quem cuida dessa criança e que pode nos contar a história dessa criança. Todos os laudos, todos os diagnósticos que vêm da medicina tradicional, que vêm lá de fora, a gente recebe com todo respeito, a gente olha para eles, a gente analisa, a gente não rotula a criança, mas o professor, com todo esse conteúdo de informação sobre aquele ser, ele vai analisar essa criança em todos os seus sentidos, que na pedagogia Waldorf são 12, não são 5 sentidos. Ele vai analisar essa criança no seu pensar, no seu sentir, no seu querer. Ele vai analisar essa criança
nas suas 4 organizações, como eu mencionei, no seu corpo físico, no vital, no psicológico, ou astral, ou anímico, e no eu. Ele vai analisar essa criança no seu relacionamento interpessoal, no seu brincar, na sua liderança, no desenvolvimento da sua fala, da sua criatividade. Isso tudo é todo dia. E ele vai comparar com outros professores, ele vai conversar com outras pessoas. E ele vai escrevendo sobre aquela criança. Seja na forma de verso, seja na forma cursiva. Ele vai criando, ele vai compondo, ele vai produzindo uma avaliação constante dessa criança. E ele entrega para a família, quando necessário, ou no final do ano letivo, ele entrega a avaliação do ano dessa criança, em que é a história dessa criança, o que ela desenvolveu. Esse educando, seja com que idade for, né? Ou esse adolescente, entrega para essa família. E como foi por matéria, como foi por área, como é que essa pessoa se desenvolveu enquanto ser humano, como é que ela descobriu aquele conhecimento. Tudo bem. E aí, isso é a avaliação Waldorf. Ela é integral, e ela é todo dia, e ela é ampla, ela é enorme, ela é gigante. Quem fala que não tem avaliação na pedagogia Waldorf não entende nada do que está falando. Existe avaliação sim, e ela é gigante, ela é a que mais avalia. Complexa. Mas não é uma avaliação com nota, não é uma avaliação quantitativa, não é uma avaliação comparativa. Entende? Agora, como ele vai ser obrigado a colocar lá em geografia, de 0 a 100, qual foi o aproveitamento dessa criança? Então ele vai lá e vai botar 80, 90, 100, 70, ele vai botar uma nota. Porque isso vai para a Secretaria de Educação, isso vai para a Histórico Escolar, isso vai para... Porque o mundo exige essa formalidade, isso é necessário. Mas não tem prova. Vai ter prova lá nos últimos anos, quando é necessário, até que a criança aprenda isso também. Entenda que o mundo, né, existe essa força, essa tendência tão seca, tão dura de avaliar. Existem concursos, existe vestibular, existe Enem, existe... Então ele vai ter que lidar com isso, ele vai ter que aprender que isso existe também. Então o professor vai ensinar para ele, olha, lá fora existe, aqui dentro a gente não fez, mas olha só, vamos fazer para você aprender que lá fora tem. Sabe? Então, isso aí respondendo sobre sistema de avaliação. Agora, sobre entrar e sair da escola, né? Respondendo aí rapidamente, porque eu já estou falando demais e eu não sei nem quanto tempo a gente tem. Não, mas a gente até ainda tem tempo, mas eu acho que, enfim, responde aí. Eu acho que você está cansado, né? Eu acho que também a gente vai já caminhar para encerrar, mas... Tá bom. Eu estou te ouvindo bem baixinho, mas estou conseguindo. Só você, tá? Eu acabei de perguntar, tá todo mundo me ouvindo direitinho aqui. Eu acho que alguma coisa do meu celular aqui. Isso, teve uma hora que eu também te ouvi baixo. Aí depois voltou normal. Então, a criança entrar na escola Waldorf, em qualquer idade, ela vai perceber que ela está entrando num mundo, num ambiente que é voltado para ela. Que o propósito ali é a união de pais, né, de familiares e educadores para proporcionar àquela criança essa educação diferenciada. Essa educação de altíssima qualidade. Essa educação que é a principal pedagogia de referência em vários países. Né? E em países que nós hoje, assim, aqui no Brasil nós admiramos como eles estão desenvolvidos do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista legal, enfim, tecnológico, seja o que for. Para muitos desses países, a pedagogia Waldorf ela é aquilo que é o certo. De estranho é fazer diferente. Entende? Então, quando a criança entra nesse ambiente, então ela entra no ambiente em que ela percebe que aquilo ali tem tudo a ver. Porque existem muitos pontos de ligação. Entende?
Então esse lugar me respeita, esse lugar me acolhe, esse lugar me entende, esse lugar fala a minha língua dentro da minha, adequado ao meu desenvolvimento, à minha idade, esse lugar me respeita. E eu acho que a criança, ela se adapta melhor às novidades, muito mais do que o adulto, inclusive. Muito mais. Né? Muito mais. É. Teve até uma outra pergunta que foi o contrário, né? Quando sai a pergunta da mãe, né? Que falou que, mas saiu e aí, enfim. Então, vamos falar sobre isso. O sair, no geral, quando uma criança sai da pedagogia Waldorf e vai para uma escola tradicional, ela vai ter, obviamente, um impacto, um estranhamento, que vai durar um período, um tempo de adaptação. Cada um é cada um, cada ser humano é uma individualidade. Tem criança que se adapta muito fácil, muito rapidamente. Foi o caso do meu sobrinho. Né? Então ele saiu no 4º ano Waldorf, foi para o 5º ano na escola tradicional e escoladaço. Entendi. Super isso tranquilo. Depende, E assim, até foi, na verdade, chegou lá e brilhou, né? Porque ele chegou liderando. Desculpa, Alain, mas assim, só para... Eu acredito que a questão não foi exatamente a adaptação da criança. Eu acho até que houve problema da adaptação da criança, porque o problema estava também nos adultos em si, que provavelmente compararam essa criança com outras crianças. Eu nem sei se estavam tão mais adiantadas, assim como se chama, né? Mas eu fico pensando nisso, né? Que o adulto a criança deve ter sentido, sem dúvida nenhuma, porque a forma de tratar já é diferente. Mas a gente tem que trazer um aspecto importante quando vai falar de mudança. Né? Então, primeiro eu estou pontuando isso para dar um primeiro ponto, né? O primeiro ponto é esse. Agora, quando a gente vai falar que existem muitos outros fatores que envolvem uma mudança. Mudança de cidade, mudança de escolas, mudança de ambiente, sempre mexe. E, geralmente, é importante, é interessante que se tenha um acompanhamento de um especialista. Né? Geralmente, essa criança é acompanhada por um psicólogo, por alguém, porque ela está trocando de cidade, ela está trocando de escola, está trocando de ambiente, ela está trocando de amigos, ela está trocando de um monte de coisa. Também existem as expectativas dos adultos, de como essa criança vai lidar com essa troca. Existe toda uma expectativa e toda uma pressão e toda uma ansiedade em relação dos adultos com essa criança, com essa transformação, com essa mudança, com essa adaptação. Então, isso também a criança sente. É importante a gente pontuar que é um cenário muito mais complexo do que simplesmente só trocar de escola e colocar em outro lugar. Não é bem por aí. Envolvem-se normalmente muitos outros elementos que devem ser considerados em conjunto. Então, isso ser feito de uma forma acompanhada é mais interessante. E aí, assim, comparativamente, do ponto de vista de conteúdo, se a família entendeu a proposta da Escola Waldorf, se ela comprou a ideia, no melhor sentido da expressão, se ela vivenciou isso, porque assim, hoje nós temos aqui na Flor de Baobá famílias convictas dessa educação, famílias que têm depoimentos, testemunhos maravilhosos e estão convictas dessa escolha. Isso é tão relevante que nós não tivemos a perda de nenhum aluno nesse período de pandemia. Coisa que aconteceu em todas as escolas, inclusive Waldorf, principalmente Jardim. E imagina o Jardim Waldorf que não entrega conteúdo digital, mas como a gente manteve todas as famílias unidas, adimplentes e motivadas, e com uma proximidade enorme, e com uma cumplicidade enorme na educação dessas crianças. A gente trabalha muito, a gente se relaciona muito com essas famílias. O processo é muito intenso. Né? Professor Valdo, coordenador pedagógico, trabalha muito, todo dia, muitas horas, são muitos atendimentos. Dar atenção a toda essa rede que é criada de famílias e educadores para que a coisa funcione, para que a coisa flua. Então, a convicção de quem entra é também muito importante. Então, isso é um último ponto que eu queria colocar aqui de comentário nessa questão de mudança, do mudar ou não mudar, do trocar.
E essa convicção, ela se constrói, ela não precisa vir pronta. Mas há uma primeira escolha, há um primeiro momento em que a família procura uma escola diferente. É angustiante. Quem aqui já procurou, quem aqui já passou por esse processo de procurar uma escola para o seu filho, para sua filha, independente da idade, passa por um processo, às vezes, muito angustiante, porque vai vendo, né, o mais do mesmo. Com todo respeito, mas vai vendo uma coisa mais bizarra que a outra, vai vendo uma pior do que a outra, vai vendo uma proposta mais absurda que a outra, até que encontra uma menos absurda, menos aberrante, e acaba colocando ali. Mas se imagina, como eu ficava com dó das famílias de Campos, procurando uma escola para os seus filhos e não ter nada diferente. Ou de muito diferente. É tudo muito parecido, é tudo muito igual, é tudo muito a mesma coisa. Com pequenas variações, com pequenos tons. Mas se eu quero uma educação diferenciada mesmo, se eu quero meu filho com uma educação que valoriza a natureza, que valoriza a arte e que respeita o seu desenvolvimento integral, onde que eu vou encontrar? Muito difícil, né? Não estou dizendo que não existe, é muito difícil. Então, a gente ser uma opção é importante para essa terra. Alan, eu até acho importante você falar, porque durante a sua fala surgiram algumas questões que eu não... se fossem outras, talvez eu não faria, mas eu acho que vale a pena, porque todas vão convergir para você falar um pouquinho do Jardim de Baobá, porque tem gente aqui que perguntou, em Campos tem escola Waldorf, né? Essa foi a pergunta. Uma outra pergunta, querendo saber quantas crianças ficam em sala, né? A outra questão é sobre o ambiente, a estrutura da escola, o espaço, como é que é esse espaço. Então, assim, como são perguntas que são muito, como se diz, complementares, e eu acho legal que aí você pode falar, porque talvez tenha gente, como uma pessoa perguntou, né? Tem em Campos? Né? E eu acho legal você falar, porque a iniciativa do Jardim Flor de Baobá é uma iniciativa recente até, né? Assim, relativamente recente, e que tem muita gente que ainda não sabe. Ou talvez até já ouviu falar, mas não sabia exatamente o que era. E eu acho muito importante essa divulgação, porque eu sei, existem pessoas que procuram algo diferente para os seus filhos e ficam, sim, angustiados. E aí eu acho que a gente pode fechar, né, nessa sua fala, tá? Quando você... essa fala aí sobre o Jardim Flor de Baobá, tá bom? Pra gente fechar, para descansar. Tá bom. Então, nós abrimos aqui em Campos em 2019, fruto do anseio, fruto do desejo, fruto da vontade de famílias, de mães que queriam essa educação para os seus filhos. Essas mães que não desistiram desse sonho e que se empenharam que isso se tornasse realidade. Desde 2014, elas já sonhavam com isso. Em 2017, eu estava em Campos, trabalhando nas minhas consultorias, quando fui convidado a conversar com essas mães para falar sobre como se faz para abrir uma escola assim. Então, passamos o ano de 2018 nesse processo de planejamento, de criação da associação. Em 2019, abrimos, então. Fica ali no Turf, na rua Augusto Bessa, paralela a Gilberto Cardoso. É uma casa. Qual é a estrutura de uma escola Waldorf? Em geral, começa com uma casa adaptada, a escola vai se tornando cada vez mais linda, porque o começo é muito simples, o começo é muito amor, são as famílias que se unem, tem que ter tutoria, sempre, todo mês tem uma tutoria, ou seja, vem alguém de fora, vem alguém que tem no mínimo 10 anos de sala de aula, de experiência com essa pedagogia, para trazer orientações. Começa-se uma formação, no nosso caso a gente começou a nossa formação interna, mas com o apoio e com a chancela e com o conhecimento da federação e de vários outros grupos nacionais.
e com professores que são, enfim, de reconhecimento em todo o Brasil, porque eu tenho essa relação, né, com a antroposofia com o Brasil inteiro, com as escolas Waldorf do Brasil inteiro. É só olhar lá na página. Vai lá no Jardim, procura Flor de Baobá no Instagram e vai ter lá. A gente começou uma série de lives agora. A primeira live foi com uma escola lá da Bahia. A segunda foi com o Josef, que é um alemão que está há 50 anos trabalhando com formação no Brasil. A terceira foi com a Mariane, que é do Vale de Luz, lá de Friburgo. E agora, semana que vem, vai ser com a Marli, que vai ser sobre a pedagogia da nossa brasilidade, né? Resgatando as sabedorias. Então... Nossa, imperdível. Essa relação que a gente tem com... A da semana que vem, que dia? É na quarta-feira, é sempre quarta-feira. Quarta-feira. Varia entre 5 horas da tarde, às vezes começa um pouquinho mais tarde, às vezes 6, 7, mas nessa faixa sempre na quarta-feira. Vai começar às 5 horas, 7h30 começa o curso do Na quarta que vem é 5 horas. Ótimo, porque aí 7h30 começa o curso do Abaetê, a gente já engrena. Isso, @jardim_Flor de Baobá. Isso. E aí, importante ressaltar, então, que a nossa escola, ela já é reconhecida, ela já tem o aval, né, desse reconhecimento. No ano que vem, todas as professoras estarão nessa formação, que nós estaremos oferecendo também aqui em campus. Nós somos conhecidos até internacionalmente, né, até lá na sede mundial das escolas Waldorf, no Goetheano, na Suíça. Eu sou membro da Sociedade Antroposófica no Brasil e internacional. Então, assim, a gente não está perdido, a gente não está solto no mundo, a gente está muito bem amparado. Muito bom. A gente começa com uma estrutura, como toda escola Waldorf começa, muito simples, mas ela vai se tornando cada vez mais linda. Porque, como eu disse, como não tem fins lucrativos, ninguém vai enriquecer com essa escola. 100% dos recursos que entram, eles se voltam para a própria escola. O objetivo é ter professores muito bem remunerados, né? Ainda não podemos ter essa realidade aqui porque a gente está apenas começando, mas a gente pretende ter isso, claro que faz parte do projeto, porque no mundo, em geral, numa escola Waldorf é onde você tem os professores que têm os melhores salários. Então a gente precisa ter professores bem remunerados e uma escola bem estruturada. Então 100% dos recursos voltam para a própria escola e ela vai ao longo do tempo ficando cada vez mais linda. E esse linda é uma construção de todos. É uma construção do coletivo. Então a gente decide junto como é que vai ser o parquinho, como é que vai ser a horta, como é que vai ser a pintura da parede, desde que não contradiga a pedagogia Waldorf e os princípios que ela possui, porque tudo nela é proposital. Da cor da parede, a nota com que a professora chama, a nota musical com que a professora canta o nome da criança, tudo na pedagogia Waldorf é proposital. Nossa. E é estudado. Então a gente precisa ser muito sério no que a gente está fazendo. Eu agradeço muito, parabenizo mais uma vez a Abaetê. Contem comigo como parceiro, contem com a escola, se aproximem, quem está ouvindo se aproxime, se achegue. A gente tem muita oportunidade para trabalho voluntário, para estágio. São as melhores formas de se entrar. Foi assim que eu entrei, né? Há 22 anos atrás, quando eu entrei na Escola Waldorf pela primeira vez. Foi para fazer um trabalho voluntário e foi aí que eu cresci, que tudo aconteceu. Porque a gente precisa criar relação, a gente precisa criar calor, a gente precisa... E a gente precisa realizar. Então, o tema dessa live é o que ela tem para o presente e o que ela tem para o futuro. Entende? Pode visitar sim, mas a gente não está aberto ainda. Agora não. Por conta da pandemia. Mas o que a gente tem para o presente é uma proposta de uma educação que entrega para o futuro. E é para o futuro da humanidade. A gente não faz isso para a gente. A gente faz isso para as crianças e para o futuro, porque a gente nem vai estar aqui. Mas a gente pensa que a humanidade pode ser melhor, né? Eu acho Obrigado. Que esse é o melhor projeto, Alan. Assim, quando o melhor projeto que eu digo quando alguém ou alguéns pensam e desejam e fazem algo pensando no futuro no sentido da humanidade. Não no sentido
do comum, do preparar para o futuro, porque a gente tem que viver o presente, né? É o aqui e agora que vai fazer diferença no futuro. O futuro vai ser melhor ou pior de acordo com o aqui e agora, né? E a gente acredita muito nisso, né? Então, trazer a sensibilidade, a humanidade, o estar junto, a cooperação, a solidariedade, são princípios, assim, que não se tem que discutir. Isso é maravilhoso, entende? Então, a gente precisa disso. E a gente te agradece demais você ter aceito. É claro que nós faremos parcerias, sim, né? Eu, inclusive, sobre essa história do voluntário, eu, antes da pandemia, quando eu estava com as minhas alunas lá em campus, assim, eu já cantava essa bola para elas. A gente vai lá, vai conhecer, vai procurar, para justamente elas conhecerem uma outra perspectiva, né? Porque vai se formar em pedagogo, vai se formar em professora, tem outras saídas, não precisa fazer o mais do mesmo, não. Então, vai Sim. aprender, né? Então, eu falo muito, continuo falando. Então, a gente te agradece muito, Alan. Estamos muito felizes. Deixa eu só falar uma novidade. Fala. Além dessa integração, que eu falei que é nacional e que é internacional, que a gente recebe apoio e a gente recebe também oferta de intercâmbio. Então, a gente vai ter professores vindo de outros estados para cá e os nossos professores sendo enviados para outros lugares para fazer intercâmbio com escolas em diferentes realidades, em diferentes estados. Nós também temos, como uma grande novidade, que nós estamos com uma iniciativa em Macaé, Rio das Ostras. Olha! Então nós estamos dando todo o apoio, todo o processo para que tudo flua bem e para que nasça essa escola. Olha a vida melhorando! Para a região dos lagos. Nós estamos apoiando a iniciativa de Búzios, a iniciativa de Rio das Ostras, a iniciativa de Macaé. Todas elas estão conectadas, porque isso existe também na pedagogia Waldorf. Todas as escolas se apoiam, se ajudam e criam uma rede de apoio mútuo que é lindo. Tá? Então, a gente está vencendo esse período de desafio que foi essa pandemia e abertos aí. O que vocês ouvirem falar também, venham se esclarecer, sabe? Eu ouvi falar que essa pedagogia faz não sei o quê, ou que isso me deixou uma pulga atrás da orelha, que tem um mito, que tem enfim, existem mal-entendidos, existem mitos. Tem até sites que falam sobre isso, mitos da pedagogia Waldorf. Então vem esclarecer, a gente está aberto, a gente nunca foi fechado. A nossa associação é também aberta para a participação da comunidade. Procurem, fiquem à vontade, e é isso aí. A gente é associativo, a gente está no mundo com coragem, botando a cara para aparecer com coragem. É isso faz parte dessa filosofia, porque a pedagogia Waldorf está inserida numa filosofia de vida, né? Em princípios que regem uma vida, isso é muito importante. Gente, olha, está acabando o nosso tempo, e já perguntaram se vai ter outra live do Abaetê, e no início eu falei, a gente vai, agora no mês de outubro, está iniciando um curso, né? Imaginação e Criatividade na Infância. E esse curso vai acontecer às quartas-feiras, tá? No mês de outubro são 4 encontros. Dá uma olhadinha no nosso link na bio, que tem lá a inscrição e tem as maiores informações. Por isso, esse mês de outubro, a gente não deve fazer nenhuma live. Ou talvez uma live, né? Porque a gente tem um convidado que talvez só tenha a data em outubro. Então, a gente vai ver direitinho. Fiquem de olho nas nossas páginas, que a gente vai sempre anunciando. Mas, a princípio, a gente volta com as lives em novembro, né? Ou vai ter uma só em outubro, tá bom? Muito obrigada. E depois a gente conversa mais aí por fora, Alan. Legal, valeu. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos muito felizes de vocês estarem nos acompanhando, tá bom? Um abraço a todas e todos. Boa noite. Tchau, boa noite, Alan.